Tudo bom, galera? Voltando aqui para retomar a leitura de O ANCAP, o meu livro que eu estou lendo em pedaços aqui no canal. Estamos fazendo uma leitura como se fosse uma radionovela ou um audiobook em pedaços, se você quiser. E quem acompanhou as 5 primeiras partes sabe então que o narrador está agora utilizando-se da fortuna que fez como industrial para se aproximar de um político, enquanto o seu degenerado amigo anarcocapitalista está fazendo fortuna no trade financeiro, nas artimanhas do mercado financeiro e propagandeando o anarcocapitalismo pelo YouTube, por um canal que se chama No Such Thing, em homenagem a Margaret Thatcher. E muito bem, então o narrador chegou a conversar então com o deputado Aníbal de Sacramento, e agora então prosseguimos na 6ª parte da leitura do ANCAP, ok? Vamos lá. Ele conhecia muito lateralmente a atividade dos ANCAPs brasileiros. Era um homem ligado demais aos temas da realidade para desperdiçar seu tempo com elucubrações sobre o fim do Estado. Expliquei a ele que, embora na maioria das vezes, de forma não declarada, o anarcocapitalismo vinha ganhando espaço na política brasileira através da influência crescente de jovens ANCAPs na internet. Fiz menção ao voto do deputado Guilherme Bastos Condorcet, quando o Congresso autorizou a titulação privada de terras por autodeclaração de benfeitorias. Condorcet chegou a dizer no seu discurso favorável ao projeto que, aspas, uma vez que um homem ocupa uma terra e nela trabalha, mesmo os recursos de um rio que lhe atravesse serão seus, conquanto dentro dos seus limites, e que, se lhe aprouver construir uma barreira nesse rio e represá-lo, dita obra deve ser considerada uma benfeitoria em sua legítima propriedade, não cabendo ao Estado ou aos demais cidadãos direitos de uso sobre a água do rio, enquanto em propriedade privada ela se mantiver represada. Expliquei a Aníbal que havia gente defendendo coisas como sequestro privado de bens comuns essenciais, como no caso da titulação privada de terras por autodeclaração de benfeitorias, e muitas outras pautas absurdas de teor semelhante. Por exemplo, o projeto de substituição dos tribunais de pequenas causas por arbitragens privadas oferecidas por escritórios de advocacia. O projeto de remuneração do trabalho formal por minutagem pré-contratada. A instituição de direitos de comercialização de menores de idade a orfanatos, quando houvesse interesse econômico contratual mútuo do orfanato e dos pais. Tese que foi defendida pela deputada Aimee de Holanda Albuquerque como a saída para introduzir o lucro na atividade caritativa. E tantas outras que o empobrecido debate público sequer percebia. A sorte do país é que os processos legislativos vigentes são muito lentos e formais. Não fosse assim, muitas dessas ideias teriam virado lei. Até aqui, poucas se tornaram leis porque, em geral, o processo legislativo altera pontos que os proponentes consideram fundamentais. E eles preferem que o projeto não vá à votação. Mas logo depois de retirar um projeto ANCAP absurdo, eles apresentam novos. Mostrei a Aníbal de Sacramento como isso vinha tornando a agenda política brasileira um grande matadouro de direitos e liberdades públicas, legalmente garantidas apenas pela via do Estado presente e funcional. Claro que aqueles políticos e assessores que se assumiam ANCAPs eram ainda uma minoria extravagante, mas eles tinham o apoio de toda a enorme bancada liberal, com suas muitas vertentes, cuja preocupação política era professar a fé na superioridade da empresa privada sobre o Estado em tantas áreas da vida social quanto fosse possível. E assim, estavam sempre juntos. O ponto de corte entre eles e os ANCAPs é que os liberais tradicionais eram políticos de estatura, falavam com a imprensa todo dia e poderiam ser cobrados, caso votassem a favor de autorizar a venda de uma criança por contrato a um orfanato. Pegaria mal se um orfanato empresa mais capitalizado começasse a abrir franquias de oferta para a adoção mediante pagamento de mensalidades pelos casais candidatos. Poderíamos rapidamente ver parte da infância brasileira negociada numa espécie de bolsa, com a prática de leilões e o marketing formando preços mais altos para crianças mais louras e silenciosas. Os liberais sabiam disso, e por essa única razão, creio eu, eles limitavam a aprovação dos projetos da bancada ANCAP. Seria questão de tempo, no entanto, o crescimento da representação política do anarcocapitalismo, especialmente devido ao seu crescimento na influência digital sobre as novas gerações. E quando esse dia chegasse, a transformação do Brasil no que eles gostam de chamar de ANCAPistão, como se fosse um Afeganistão, teria se iniciado.
Aníbal entendeu perfeitamente o perigo. Antes, ele conseguia associar a hegemonia do pensamento liberal no Congresso com as já clássicas agendas de desregulação e privatização, e sobre isso chegou a me dizer que se sentia impotente. O rolo compressor era forte demais. Não sobrava espaço para um debate alternativo sobre a economia nacional. Quando houve a grande crise mundial dos semicondutores, o governo não apenas acabou com a empresa pública que os produzia em solo nacional, como, no meio do processo, começou a falar de atrair investimentos internacionais em microeletrônica. Atrair investimentos. Estes celerados canalhas não têm a mínima noção de como é virtuosa a formação de capacidades técnicas locais em torno de projetos produtivos essenciais. E eu sou testemunha ocular e pessoal disso. Então, despejam sobre a sociedade a ladainha da atração de investimentos internacionais, que pega bem porque eles têm todos os meios de comunicação a seu favor e porque, claro, para eles é sempre um excelente negócio. Um dia, a caixa preta das entregas feitas pelo Brasil ao mundo, desde a abertura da década de 1990, será aberta. E aí vai ser aquela chorumela hipócrita nas imagens oficiais e a mais intensa fuga de capitais já vista na história. Paraísos fiscais terão semanas de trabalho ininterrupto quando isso acontecer. Até aí, a percepção de Aníbal conseguia alcançar, porque o assalto à riqueza brasileira já se havia institucionalizado de um tal modo que dela se falava aberta e risonhamente nos corredores do Congresso Nacional. Ele se frustrava, pois via deputados e senadores de todo o espectro político abraçando a decomposição da economia brasileira como se fosse uma grande agenda modernizadora. Essa era a senha deles. Afinal, para não criar conflito com os grandes interesses financeiros, midiáticos e rurais que detinham os meios para reeleger qualquer um deles. E a trajetória de Aníbal, como advogado de consumidores lesados, era de forte contato com a realidade das ruas, onde ele viu o que o desemprego de longo prazo faz com uma família de baixa renda, ou como uma empresa qualquer pode empurrar um cidadão para a informalidade, bastando usar uma alegação contratual marota. Por isso, meu aparecimento em sua vida de parlamentar foi significativo. Eu o fiz ver que, embora o Brasil estivesse entregue no que diz respeito à grande economia, o pensamento liberal tinha uma vertente radicalizada que pretendia refletir os mesmos feitos do liberalismo hegemônico no varejo econômico e jurídico das relações sociais. E que era preciso fazer algo a respeito antes que se tornasse irreversível. Naquela tarde, conversamos até o entardecer e saímos do seu gabinete no Congresso para continuar a conversa num bar de Brasília, frequentado por políticos e burocratas de alto nível. Foi ali, depois de 2 ou 3 rodadas de cerveja, tomadas sem inibição, num ambiente onde predominavam releituras de drinks famosos, que eu puxei o celular e mostrei a ele os vídeos do canal No Such Thing. Gente, então é isso. Essa foi a 6ª parte da leitura do UNCAP, o meu livro que você pode também adquirir pelos links aqui embaixo. É um livro, como você está acompanhando aí, muito crítico à hegemonia de pensamento liberal e ultraliberal que vem a degenerar em coisas como, no momento que eu leio, o projeto que permite aos bancos retomar o único imóvel de uma família que esteja inadimplente, que já é uma materialização disso que está narrado ficcionalmente aqui no livro, e mostra, portanto, a pertinência dessa obra, né? Então você pode ajudar a divulgar esse trabalho para fins de educação social, para fins de esclarecimento do povo. Os links estão aqui embaixo, tanto para papel quanto para e-book. E acompanhar a leitura. Já estamos na 6ª parte, as outras partes anteriores você pode acessar pela descrição e ir acompanhando na ordem. Ok? Muito obrigado, até a próxima.